Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica. Todas as semanas nós temos um encontro marcado, sempre às quartas-feiras, para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Você sabe que nesse ano de 2018, nós estamos com a nova temática, aprendendo a respeito de personagens da Bíblia. Isso mesmo, biografias da Bíblia. A cada quarta-feira estudamos uma história e buscamos extrair dessa história as lições espirituais para a nossa vida. No ano passado, 2017, estudamos as parábolas de Jesus e você tem acesso em nosso blog a todos esses estudos a respeito das parábolas. Basta você acessar aí novotempo.com/Escola Bíblica NT. E lá você vai ter a temática das parábolas. Esse ano você tem as temáticas das biografias. E a cada quarta nós estamos olhando para a Bíblia, para um personagem que nós entendemos que se salvou, não que esteja no céu, porque os salvos só vão para o céu quando Jesus voltar, é isso que ensina a palavra, mas eles estão salvos, descansando no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. E hoje, a pessoa que nós escolhemos para estudar junto com vocês é a rainha Esther. Isso mesmo, Esther. Existe na Bíblia um pequeno livro com 10 capítulos com esse nome, Esther. E esse livro conta uma linda história que aconteceu há 2.500 anos atrás, mas que tem lições especiais para mim e para você. Por isso, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar nesse programa, se juntar conosco nesse programa, que é uma verdadeira escola de aprendizagem. E a Bíblia é o nosso livro-texto. Por falar em livro-texto, eu queria aproveitar e oferecer para você um de nossos estudos bíblicos. Esse aqui é o Ensinos de Jesus. Ensinos de Jesus são 18 temas ensinados pelo próprio Cristo. É um material muito especial e pode ser seu. Isso aqui é um presente da Novo Tempo. Você pode ligar para o nosso telefone, você pode mandar uma mensagem via WhatsApp ou pode acessar o nosso blog. Todos esses canais de comunicação vão aparecer aqui ao longo do programa, vai haver aqui uma legenda com esse telefone, com esse WhatsApp, com esse site. Você acessa lá, ou manda a sua mensagem, ou liga, pede esse material e nós vamos enviar para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para mim e para você, tá bom? E obrigado a você que é anjo da esperança e tem apoiado sempre o ministério da Novo Tempo. É graças ao seu apoio que nós podemos aqui, como Rede Novo Tempo, mandar todos os dias estudos bíblicos para o Brasil inteiro. E talvez você não saiba, mas nós enviamos aqui cerca de 1.000 estudos bíblicos todos os dias. É isso mesmo. É um número considerável. Nós temos uma escola bíblica que atende o Brasil inteiro e onde quer que você esteja, pode fazer contato. Pode aí ligar para a gente, acessar nosso site, mandar sua mensagem via WhatsApp e nós vamos mandar esse estudo para você. Agora, se você quer fazer outros estudos da Bíblia, nós temos um site que tem lá cerca de 20 estudos para você fazer, inclusive online. É o endereço biblia.com.br, isso mesmo, biblia.com.br. Esse domínio simples de gravar, domínio maravilhoso, pertence à Igreja Adventista e a Novo Tempo disponibiliza nesse site estudos gratuitos. Você pode fazer online, pode baixar em PDF, pode pedir impresso que a gente manda para a sua casa, tudo isso gratuito. Sabe por quê? Porque o nosso compromisso aqui como Novo Tempo é partilhar a esperança da Palavra de Deus. E você que está aí conectado com a gente no Escola Bíblica, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos olhar hoje para o livro de Esther. E vamos estudar sobre a rainha fiel. Agora eu coloquei aqui parte 1, sabe por quê? Porque esse estudo de Esther é um estudo tão maravilhoso e tem uma aplicação tão especial para os dias atuais que nós vamos dividi-lo em 2 partes. Então hoje, quarta, nós vamos começar esse estudo e na quarta que vem nós vamos terminá-lo, tá bom? Agora a gente nunca abre esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você, se você tiver condições, a fechar os seus olhos e orar comigo pedindo a bênção para o estudo. Bondoso Deus e Pai,
Graças te rendemos por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção, por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse estudo. Agora, para compreendermos alguma história da Bíblia, nós precisamos primeiro entender aonde aconteceu a história, quando aconteceu, quais eram as circunstâncias, quais os personagens envolvidos, etc, etc. A isso chamamos de contexto histórico. Então, qual foi o contexto histórico em que viveu a rainha Esther e o que aconteceu segundo o livro de Esther relata na Bíblia? Vamos então voltar no passado. Nós vamos voltar lá para o ano 480 a.C. É isso mesmo, há quase 2.500 anos atrás, ou bem pertinho disso. A palavra Esther é uma palavra de origem persa e significa estrela. Então, Esther é o nome da personagem de hoje. Só que Esther era uma judia e o nome hebraico dela era Hadassa. E Hadassa significa murta. Você conhece murta, né? Essa planta que geralmente existe aí em até cemitérios, se usa muito, né? Aquela murta ali. A palavra Hadassa era o nome dessa mulher, o nome hebraico dela. Ela perdeu cedo seus pais e foi criada por um primo que na Bíblia é chamada de Mardoqueu. Algumas versões dizem Mordecai. Então, Mardoqueu e Mordecai é a mesma pessoa. Dependendo da versão bíblica que você está usando, vai haver essa diferencinha no nome. E esta rainha Esther vai salvar o seu povo da extinção, o povo judeu. É claro que é ajudado por seu pai de criação, que é Mardoqueu, que na realidade era primo de Esther, mas a tomou bem cedo para criar após a morte de seus pais. Esse é o contexto em que ela vivia. Você está lembrado da imagem, da estátua de ouro que Nabucodonosor sonhou lá em Daniel capítulo 2? Pois bem, a imagem tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E esses metais e essas partes da estátua, eles representavam simultaneamente, sequencialmente, os reinos da Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Você se lembra que Cristo nasceu sob a jurisdição do Império Romano. 480 anos antes de Cristo, quem estava no domínio era a Medopérsia. E você lembra que a Medopérsia derrotou Babilônia, liderada por seu grande líder, Ciro, no ano 539. Então, Ciro liderou a Medopérsia numa batalha contra a Babilônia e a derrotou em 539 a.C. Ciro era um homem que já havia aparecido na profecia. Isaías e Jeremias, dois profetas, já haviam mencionado que um dia Deus levantaria um homem chamado Ciro para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. E isso aconteceu. E quando Ciro, então, começou a governar após a queda de Babilônia, ele então vai emitir um decreto para que o povo de Deus, que estava cativo em Babilônia, pudesse voltar para a sua cidade natal, Jerusalém. E Ciro foi sucedido por Cambises. Cambises foi sucedido por Dario I, também chamado na história de Estaspes. Depois veio Xerxes. Esse rei persa Xerxes, no livro de Esther, ele recebe o nome de Assuero. E é aqui que nós vamos encontrar a rainha Esther, nesse período de Xerxes. E depois de Xerxes vem Artaxerxes, um outro rei persa que vai promulgar um outro decreto também favorecendo o povo judeu. Desses líderes da Medopérsia, 3 promulgaram decretos. Ciro foi em 537, Dario I em 520 e Artaxerxes em 457 a.C. Todos esses decretos envolviam
o retorno dos judeus para Jerusalém, a reconstrução do templo e da cidade e a volta dos cultos religiosos centralizados no templo judaico. Então, com este panorama, com este pano de fundo, vamos agora focar no período de Dario I. Quando Dario I chega então ao poder, também chamado de Estáspes, o que ele faz? Ele é chamado de Assuero no livro de Ester, ele dominava a Pérsia, que compreendia a geografia hoje do Oriente Médio, era um vasto território que ia desde o norte da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Isso mesmo, era um vasto domínio, 127 províncias. E este Assuero, rei persa, resolveu um dia dar uma festa. Ele convidou então milhares de pessoas para participar dessa festa. Esta festa durou 180 dias. Depois ele fez uma outra festa que durou uma semana para um grupo mais seleto. E quando ele já estava ali dominado pelo vinho, ele faz um pedido. Que pedido ele faz? Ele mandou chamar a sua rainha para que viesse para a festa. A rainha chamava-se Vasti. Só que a rainha não quis atender o pedido do rei e não quis ir participar da festa. A Bíblia não fala qual é o motivo. O certo é que, ao se recusar a atender o pedido do rei, o rei Assuero ficou furioso e depôs a rainha. Isso mesmo, tirou ela da sua função. E agora precisava-se encontrar uma nova rainha. Atendendo ao conselho dos seus conselheiros, dos sábios da corte, o que fez então o rei Assuero? No capítulo 2, verso 3 e 4, nós encontramos a sugestão para a escolha dessa nova rainha. O texto diz assim: ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Percebeu aqui qual foi a estratégia dos conselheiros? Rei, manda aí comissários por todas as províncias e tragam as moças virgens, belas e formosas para a cidadela de Suzã, que era uma das cidades onde o rei se hospedava. E você escolha a que mais te agradar, você faça dela a nova rainha. Pois isso que aconteceu. Então começaram esses comissários a buscar encontrar esta virgem bonita, formosa, para o rei. Elas vieram e o que aconteceu? Ester, que era filha adotiva de Mordecai, ou Mardoqueu, como eu já mencionei, ela era uma moça muito bela e, por orientação do seu pai adotivo, ela então se preparou para esse processo seletivo e, sendo bela e formosa, foi incluída entre as candidatas. Quando ela chega lá em Suzã, e ali elas vão passar por um período de tempo se embelezando, e ali haviam várias mulheres naquilo que a Bíblia chama de a casa das mulheres, onde elas foram preparadas, cuidadas, antes de comparecer perante o rei. Você já ouviu falar nesses concursos de beleza, na escolha da Miss Brasil, da Miss Universo, etc.? Pois bem, aqui nós temos um concurso de beleza da época, só que havia um único jurado, era o rei Assuero, e ele iria escolher quem seria a sua próxima esposa, a próxima rainha. Mas você sabe quanto tempo durava essa preparação das mulheres até que elas pudessem ir perante o rei? Quase um ano, isso mesmo. Elas ficaram se preparando quase um ano. Ali um tipo de alimentação especial, um tipo de pastas, um tipo de creme diferente para que a pele ficasse bonita, macia. Elas foram todas preparadas, quase um ano de preparo. Então chegou o dia do grande desfile e elas foram levadas então para a cidadela de Suzã
para que Assuero pudesse escolher qual seria a próxima rainha. Interessante, não? Quando a Bíblia fala de que não há nada novo debaixo do céu, a gente começa a perceber, né, que tudo que acontece no mundo hoje, há um relato na Bíblia bem paralelo, bem parecido. E quando aconteceu este desfile, olha o que aconteceu. Esther 2,17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Sabe o que aconteceu? Nesse concurso de beleza, Assuero botou os olhos em Esther, mas Assuero não sabia que a origem dela, ela era judia. Só que por orientação de Mordecai ou Mardoqueu, ela não disse a sua nacionalidade, ela guardou isso em segredo. E ela então foi escolhida para ser a próxima rainha. Pois bem, agora você tem uma nova rainha que foi coroada, a rainha Esther, Hadassa vira Esther, essa nova rainha, e acontece algo interessante em algum momento. O rei Assuero tinha um homem na corte chamado Amã, que era um de seus homens de confiança, e ele colocou esse Amã numa posição muito exaltada. Tão exaltada que todo mundo que passava perto de Amã tinha que reverenciá-lo. Não era só cumprimentá-lo, bom dia, boa tarde, não. Tinha que reverenciá-lo como um deus. Só que Mardoqueu, o pai adotivo agora da rainha, sendo um judeu que servia ao Deus verdadeiro, jamais iria adorar um outro homem ou reverenciá-lo como um tipo de divindade. Então, todas as vezes que Amã passava perto de Mardoqueu, este não cumprimentava como fazia os outros. E as pessoas perceberam que Mordecai ou Mardoqueu não reverenciava Amã como eles reverenciavam. E quando Amã então ficou sabendo disso e descobriu, Amã se irou grandemente contra Mardoqueu. E ele agora planejou atingir Mardoqueu. Mas para ele não bastava sequer tirar a vida de Mardoqueu. Ele quis agora acabar com todo o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. Então, o que fez esse Amã? Olha aqui, Esther capítulo 3, verso 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então Amã colocou no seu coração o desejo de acabar com os judeus. Mas lembre-se, o povo judeu é o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, e Deus certamente protegeria seu povo. Qual foi a estratégia de Amã? Ele se aproximou do rei Assuero e disse para ele o seguinte: Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Olha a maldade desse Amã. Ele foi fofocar contra o rei, foi inventar coisas e foi dizer assim: olha, tem aí um povo espalhado no teu reino que tem leis diferentes das dos outros povos. Sabe qual era essa lei diferente que os judeus tinham? Era o respeito e a reverência ao Deus verdadeiro. E preste muita atenção nessa parte do estudo de hoje, porque eu vou voltar a esta parte ainda semana que vem. E você vai entender muito melhor esse assunto. Mas os judeus respeitavam e reverenciavam ao Deus verdadeiro, Jeová, obedeciam à lei de Jeová,
Mas só que a mãe inventou conversa, inventou mentiras a respeito do povo judeu e chegou até a dizer que esse povo judeu não respeitava as leis do rei, o que não era verdade. O que o povo judeu não fazia, nem Amã, era reverenciar homem nenhum como se fosse Deus. Então o rei Assuero concordou que os judeus fossem mortos. E sabe o que fez Amã? Ele lançou sorte para escolher o dia em que seria de forma coletiva exterminado o povo judeu das 127 províncias do Império Persa. A palavra lançar sorte na língua deles é a palavra pur. Então ele fez pur, lançou sorte para encontrar essa data. Preste atenção então no que aconteceu. A sorte caiu no 12º mês do calendário dos judeus, que é o mês de Adar. Adar é o 12º mês e também pode ser o 13º mês em algumas situações especiais. No dia 13 de Adar, dia 13 do 12º mês, foi o dia em que a sorte caiu, a palavra pur, para que então o povo judeu fosse exterminado. Então, um decreto foi expedido pelo rei e espalhado por todas as províncias, dando esta informação, para que todos fossem mortos. E esse decreto chegou certamente na mão do pai adotivo da rainha, Mordecai. Então, quando Mordecai descobriu esse decreto, buscou a rainha, que também era judia. Ele não falou com ela pessoalmente, mas através de intermediários explicou-se para ela. E olha o que disse a rainha Ester. Primeiro disse Mordecai para ela: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Perguntou Mordecai. Então disse Ester que respondessem a Mordecai, porque havia um intermediário entre eles. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Ester mandou dizer para o seu pai adotivo: reúna o povo judeu na cidade, jejuem 3 dias, eu também jejuarei, e eu vou ter com o rei, ainda que não seja permitido por lei. Sabe o que ela estava querendo se referir? Qualquer pessoa que fosse à presença do rei sem ser chamada, sabe qual era a sentença? Morte. Alguém ia na presença do rei sem ser convidado, morria. E ela disse assim: mas eu tenho que ir para interceder para o meu povo, e se eu perecer, se eu morrer, eu morri. Olha a confiança dessa mulher. E ela orou a Deus e jejuou durante 3 dias antes de comparecer. E quando ela compareceu, sabe o que aconteceu? O rei podia fazer 2 coisas. Podia decretar a morte de quem se atreveu a vir na sua presença sem ser convidado, ou podia estender o cetro na direção da pessoa. E se o rei estendesse o cetro, a pessoa seria poupada e o rei iria parar para ouvir o que a pessoa desejava. E quando Ester entrou na presença de Assuero, foi isso que ele fez. Ele estendeu o seu cetro, ela tocou o cetro e o rei agora estava pronto para ouvir. Ester não quis apresentar o assunto de imediato, mas Ester convidou o rei para um banquete que ela mesma iria preparar. Ela preparou um banquete e então pediu que o rei também convidasse a Amã, aquele que havia provocado toda essa história contra os judeus. E no dia marcado lá estava Amã e o rei. E sabe o que fez a rainha? Ela denunciou Amã diante do rei e disse: ele está traindo o povo judeu, o meu povo. Por isso, rei, o que ele inventou é mentira e eu estou aqui para implorar pela tua misericórdia. Sabe o que fez o rei? Mandou que enforcassem Amã. E aquele que intentou contra o povo de Deus
foi morto. Só que o decreto dos medos e dos persas não pode ser mudado. E o que vai acontecer agora? O dia 13 de Adar está marcado, o dia em que todos poderão atacar os judeus e matá-los. O que vai acontecer? Bom, essa história não vai terminar aqui. Na semana que vem, você vai entender o último capítulo dessa história. O que aconteceu de fato? O povo judeu, no dia 13 de Adar, data da morte deles, o que aconteceu com esse povo? Por isso eu te convido para na quarta que vem nós voltarmos os nossos olhos novamente para esse livro de Esther e nós vamos entender o que aconteceu na história. Por isso, por hoje, vamos pensar na fidelidade dessa mulher, na fidelidade ao seu Deus. Vamos pensar também em Mordecai, que não reverenciou nenhuma pessoa no lugar de Deus. E esses exemplos de fidelidade estão aí para que eu e você também sigamos. Eu queria me despedir de vocês hoje com uma oração, lembrando que na semana que vem a gente se encontra para aprendermos mais a respeito da Rainha Esther. Pai Santo, obrigado por Tua palavra e por esses exemplos extraordinários. Que nós possamos ter a mesma confiança que tinham esses personagens. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.